Então nós entendemos que esse é um tempo de conquista, diga amém, sabe? Então, veja, todos nós desejamos conquistar algo pessoal, seja na vida familiar, na vida financeira, profissional, espiritual, todos nós queremos ali, sabe, ter uma experiência, sabe, ter um tempo de conquista na nossa cela, no nosso discipulado, um tempo de conquista no nosso trabalho, na nossa equipe, em tudo que nós estamos envolvidos ali. E por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos vivendo esse tempo. Porque a palavra ela é poderosa, a semente é poderosa, você sim é um solo, você é terra boa, irmão. Você é terra boa. Sabe, a semente é poderosa. E por que muitas das vezes nós não estamos vivendo essa verdade? Por que nós não estamos conquistando aquilo que nós desejamos? Pois bem, isso traz frustração. Eu não sei qual a reação ou o efeito colateral de você não conquistar tem se desencadeado em você. Mas você precisa entender que existe um caminho para a gente entender isso na palavra do Senhor. Diga amém. Bem, que eu quero ler com você lá em Jeremias. Nós vamos estudar hoje sobre o profeta Jeremias. Jeremias 29, 11. Projeto 10, por favor. Jeremias 29, 10. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Preste bem atenção, essa palavra não tão fácil, você precisa ser bem atento, né, sobre o assunto. Eu vou contextualizar, mas acompanhe aí. Assim que se cumprirem os 70 anos na Babilônia, estarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que bem sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga glória a Deus. Vamos ler juntos aqui? Repita comigo. Diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Aleluia. Sabe, isso é poderoso. O profeta, esse é um texto muito lido, e o profeta vem dizer que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito, e esses pensamentos não são de mal, não. Esses pensamentos são de paz, para te dar aquilo que você tanto deseja, para que você conquiste aquilo que precisa ser conquistado, que você deseja conquistar. Diga glória a Deus. Amém. Ele tem esse poder. Então veja, Deus está falando aqui que, sabe, é Ele que está no controle. Sabe, vocês desejam coisas. Sabe, eu tenho pensamentos melhores, do que o que vocês têm ao seu respeito. Quando Deus diz isso, Ele está dizendo, eu estou no controle, eu estou conduzindo, essa situação, para te dar o fim que você deseja, para te levar até aquilo que aonde você quer chegar. Entenda, Deus primeiramente disse que é Ele que está no controle. Sabe, quando Ele diz que Ele está no controle, Ele está dizendo, mas vai ser da minha forma e não da sua forma. Não do jeito que você pensa que deve ser ou talvez esperava que fosse. Diga glória a Deus. Sabe, mas de um jeito ou de outro, Ele está interessado a realizar os desejos do seu coração. Sabe, para dar o fim que você deseja. Sabe? Então Ele é bem claro quanto a isso. Lá no versículo 12, projeta aí para mim, por favor.
Ele continua dizendo: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que ele está dizendo aqui? Então vocês vão orar a mim, né? De verdade, a gente vai ter um relacionamento próximo. Sabe? Eu vou ouvir o que você tem para me dizer. Sabe? Eu vou ouvir a sua oração. E as coisas vão acontecer. Diga amém. Mas esse texto é muito maravilhoso, porque ele está apontando aqui que Deus tem uns pensamentos muito mais elevados do que os nossos, e é interesse dele nos levar a viver, sabe, não só aquilo que a gente deseja, mas levar a gente viver, sabe, a viver um desejo do nosso coração de uma forma mais elevada, sabe, de uma forma mais poderosa, mais profunda, mais extraordinária. Se você pensa que o que você deseja é bom, eu quero te dizer, Jeremias está falando que o que Deus deseja e pensa ao seu respeito vai te surpreender, porque Ele vai além das suas expectativas. Amém? Diga amém, irmãos? Então Deus vai além. Sabe, se você quer, sabe, apenas matar a fome, eu quero te dizer, Deus vai matar a sua fome, mas também vai fazer você sobejar, vai fazer sobrar, vai matar a sua fome, mas vai fazer com que, sabe, o seu desejo de matar a fome, mate a fome de muitos. Isso é algo poderoso, mas apesar de ser um texto voltado para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável ao nosso respeito, você precisa entender algo. Você precisa entender algo, porque quando a gente lê o texto fora de contexto, você acha que Deus, Ele tem que atender a todos os desejos do seu coração. Você pensa que Deus, Ele está aqui dizendo que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o fim que você tanto deseja. Não é isso. Não é isso. E é debaixo dessa revelação que eu quero que você escute e sinta aquilo que está no coração de Deus. O quanto Ele deseja te abençoar. Amém? Então, agora, qual o contexto? Nós precisamos entender o contexto. E o contexto em que o profeta Jeremias vem e diz isso ao povo, é um contexto que eles estavam acabando de ser levados cativos para a Babilônia. Olha que louco. Eles estavam sendo levados como escravos para a Babilônia. E Deus disse para eles: vocês vão ter filhos, vocês vão edificar casas, vocês vão se estabelecer na Babilônia. Por quê? Porque Nabucodonosor, nesse contexto, tinha destruído Jerusalém e tinha destruído o templo. Estava levando todo o povo de Deus cativo. Então seria um período de fato onde o povo teria, sabe, que se estabelecer e passar por aquele momento, por aquela fase, por assim dizer. Aí você lê o texto e diz: eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uau! Aí você pensa comigo, você está sendo levado escravo, cativo para a Babilônia, e Deus solta uma dessa, dizendo que quer te abençoar. Aí você pensa logo assim: peraí, eu estou sendo levado como escravo para a Babilônia, e você está dizendo que os pensamentos que você tem ao meu respeito são de mal, de bem, são de paz, para me dar o fim que eu desejo? Fala o seguinte: se esses são os bons pensamentos, Deus, eu não quero nem ouvir os maus. Não é verdade? Imagina, você está indo para o cativeiro. Você não foi só saqueado, você foi tomado. E agora, Deus está dizendo: eu tenho bons pensamentos a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
E aí você pensa assim, Deus, se esses são os bons pensamentos, deixa os maus sem eu ouvir. A gente poderia, né, pensar assim. Não é verdade? É mesmo que você está indo para o médico, assim, para o médico, né, doente, e eu estou aqui te abençoando, eu vou te abençoar, vá em paz, vá alegre, porque eu quero, sabe, tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Mas o contexto é esse, você não entendeu ainda? Deixa eu te falar. Você está indo para o hospital, aí você para e pergunta para Deus, mas Deus, peraí, não tem como o Senhor me abençoar onde eu estou? Na casa que eu possuo, na minha fazenda, com os meus animais, junto à minha família, junto ao meu comércio, junto à minha empresa, né? junto àquilo que tudo eu já edifiquei? Será que é preciso eu ir para o hospital para o Senhor poder me curar? É bem esse contexto, para ficar claro para você. Então eles estavam indo cativos para a Babilônia, e Deus estava liberando uma palavra de bênção sobre eles. Amém? Diga amém. Isso é poderoso, né? Então, olha que poderoso, né? Dá para o Senhor ter uns pensamentos pouco melhor. Às vezes fala, Senhor, eu confio, estou na tua graça, sabe? Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, mas eu sei que a pressão tem poder, mas não dá para ser menos pressão, não dá para, sabe, esmagar menos, não dá para ser um espinho menor na minha carne. Não é assim que às vezes a gente tenta argumentar com o Senhor? A ponto assim da gente argumentar, Senhor, eu não sei se eu vou suportar. Eu acho que eu não vou dar conta. É mais ou menos nesse contexto, né? Então, agora, olha que interessante. Os pensamentos de Deus, eles são bons ao nosso respeito, de fato. Amém? Então, o interessante aqui é que, às vezes a gente está passando por crises, né? Aí Deus vem e libera uma palavra de bênção ao nosso respeito. Isso parece algo estranho, mas olha aqui para mim, né? A questão aqui é o seguinte, é o contexto em que tudo isso está acontecendo, né? Por quê? Porque primeiramente, Deus está falando com o povo e dizendo, eu estou no controle, para que o povo aprendesse a confiar em Deus. E uma das coisas que mais Deus, sabe, vai falar ao seu coração é: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: confia em mim. E quando ele diz não temas, pode perceber que é sempre em circunstâncias contrárias, adversas. Porque será que a sua fé ela é ativa nos dias bons? Será que a sua confiança se firma de fato quando tudo está te favorecendo? Não. Não que não deva estar, mas o momento em que a nossa fé mais se estabelece no Senhor e é onde Ele mais trabalha, é nesse momento, quando as circunstâncias são contrárias. Ele vem e diz: confia em mim, eu estou no controle, confia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, independente do que você está passando, independente do cenário, independente do que estão dizendo, independente do laudo, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas Deus está dizendo: confia em mim. E você percebe que todo o tempo o Senhor está, sabe, usando, sabe, as circunstâncias para te trazer para perto dele. Ele não usa a circunstância para te prejudicar, não é Deus que pesa, não é Deus que coloca doença, não.
Mas Deus sempre está assim envolvido, tentando usar isso, sabe, para que de alguma forma você venha se aproximar cada vez mais dele, confiar cada vez mais nele. Diga amém. Isso sabe? Então, como que era o relacionamento dessas pessoas naquela época? Esse é outro ponto, é o contexto. Como que o povo estava naquela época, para que eles pudessem estar vivendo, passando por essa adversidade? Porque aqui não é Deus causando, aqui já é Deus corrigindo o que já tinha sido causado. Aqui não é Deus, sabe, permitindo que tudo desande. Não, aqui é Deus realinhando, porque tudo já tinha desandado. Essa é a verdade, porque o povo era um povo religioso. Não que o povo tivesse deixado de acreditar em Deus e que Deus existia. Mas o povo não só acreditava que Deus existia, mas também acreditava que outros deuses existiam. E nesse contexto eles acabaram adorando a outros deuses e rotulando Deus de coisas que ele não era. Então a gente vai ver que nesse contexto o povo sim, mais uma vez se desviou da fé. A fé deles, aqui, a fé a respeito de quem Deus era, sabe, foi distorcida. O diabo conseguiu trazer uma mistura novamente, sabe, um espírito de confusão. E o povo novamente entra em quê? Declínio. Declínio espiritual. E você sabe, irmão, você é espiritual. O ser humano é um ser espiritual. E todas as vezes que a sua fé declina, tudo vai declinar. Quando a sua fé declina, o casamento declina. Quando a sua fé declina, a saúde declina. Quando, sabe, a sua fé declina, as suas finanças declinam. Por quê? Porque se a sua fé não está firmada nele, ela está firmada sobre a rocha, com certeza ela vai estar firmada sobre a areia. E sobre a areia não tem sustentação. Mas sobre a rocha, você é inabalável. Amém? É aí onde a sua fé deve estar. Cristo é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso lugar seguro. Amém? Sabe, então, a gente vai ver que eles não conheciam a Deus de fato, mas diziam ser servos de Deus. E Deus falou, eu vou resolver isso. Sabe, nós temos um Deus zeloso, irmão. Isso é ter um pai zeloso. Ele não só é um Deus zeloso, mas ele é um pai zeloso, um pai amoroso. E mais uma vez nós vemos aqui esse pai, sabe, tendo uma atitude de fé. Porque para que você possa corrigir os erros dos filhos, a direção em que eles estão tomando de errada, é preciso ter fé. É preciso ter coragem, é preciso amar. É preciso amar. Eu quero te dizer, você é muito amado. E ele já provou esse amor para com você. Diga glória a Deus. Então veja, o que eu desejo, o que você deseja como filhos, tem de estar conectado com algo muito, sabe, precioso, fundamental, indispensável. Tudo que você venha a desejar, é necessário que seja conectado com a eternidade. Diga glória a Deus. Por quê? Porque você, querido, é parte de quem Deus é. E sendo Deus um Deus eterno, você tem que entender que você carrega o DNA de Deus. Você carrega a natureza de Deus, a partir do momento que ele entra na sua vida, lógico, né? E a partir daí, você está conectado à eternidade. Por isso, os seus desejos têm que estar conectados e ligados ao propósito eterno dele. O propósito de Deus, ele não é momentâneo, ele é atemporal, ele é eterno. Por isso os desejos que você, sabe, deve, como eu posso dizer, cultivar no seu coração, devem ser desejos conectados diretamente com a eternidade. Diga glória a Deus. Sabe?
Por quê? Porque Deus está falando aqui para o povo, naquele contexto, o seguinte: quando ele diz, eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem que entender que quando a gente tem um desejo no nosso coração, muitas das vezes é um desejo momentâneo. Está conectado apenas com o agora. Mas quando Deus entra em cena para alinhar e corrigir isso, você precisa entender uma coisa muito importante. Que quando Deus ele quer abençoar você, sabe, liberando toda sorte de bênçãos, toda a provisão, você tem que entender que isso está conectado à sua descendência. Está conectado com o seu futuro. Não só com você, como a sua descendência à frente. Porque a bênção do Senhor, ela é muito grande para ficar retida apenas a um momento. Não, a bênção do Senhor, ela é atemporal. Irmão, por isso que a palavra do Senhor diz que tudo vai passar. Tudo vai passar. Seca-se a erva, né? Murcha-se a flor, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. As promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, sabe, o poder de Deus a seu respeito, o amor de Deus a seu respeito, os planos de Deus a seu respeito, não vão passar, sabe? Não é algo descartável aquilo que Deus tem para você. Numa geração imediatista, consumista, usou, jogou fora. Eu gosto dessa frase que diz assim, eu não esqueço mais, depois que eu ouvi. Sabe? Às vezes você confunde desejo com vontade. Porque vontade é o seguinte, vontade dá e passa. E a gente confunde muito. Por isso, nós temos que ter desejos profundos. E os desejos que nós carregamos, sabe, tem que estar conectado diretamente com a eternidade daquilo que Deus tem para nós. Unido ao seu propósito. Diga glória a Deus. Sabe? Então veja, não é só o aqui e o agora. Lembre-se disso, o aqui e o agora. Isso é uma referência do que Deus está falando para você. Nós desejamos muitas coisas para o aqui e para o agora. Mas aquilo que Deus tem para o nosso respeito, presta atenção, está ligado com a eternidade. Amém? Então, se nós entrarmos nisso, nós vamos ter muito problema. Se o que você carrega no seu coração é para o aqui e agora, sabe, você vai ter problema, você vai ter frustração com isso. Porque o que Deus tem é muito grande. Não é pequeno, né? Então a nossa vida começa aqui, mas ela dura para a eternidade. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais clara. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho meus filhos, eu tenho um de 12, eu tenho um de 10, e aí eu compro videogame para eles. Muito bom, eles estão crescendo, tem 10 anos, eu coloco lá, eu vejo que, você sabe que hoje a tela é uma arma, né? É um veneno, que pode prejudicar. É bom, mas pode ser muito ruim. É muito bom, mas pode ser muito ruim. Então eu coloco ali um videogame, meus filhos desejam um videogame, eu coloco na mão deles, eu falo assim, seguinte, eu vou te dar o videogame, mas só vai jogar final de semana, e eu quero te dizer, se for para deixar de estudar, não vai dar certo. E aí eu entrego esse videogame para eles, mas aí quando eu paro para analisar, depois de 2 meses, o que acontece? O rendimento deles na escola caiu bruscamente. E aí o que eu faço? Eu vou lá e tiro o videogame deles. Nesse momento que eu tiro o videogame deles, o que acontece? Você acabou com a minha vida. Você não me ama. Você não quer deixar eu fazer nada. Aí você tira, você não quer deixar eu jogar videogame, você só quer que eu participe das coisas de casa. Você toda hora está procurando algo para mim fazer, mas não quer deixar eu fazer aquilo que eu gosto. Você está acabando com a minha vida, não é assim? Tirou do menino,
parece que o mundo vai acabar. É assim que acontece. Você sabe que eu passei por isso, né? Tirou o pirulito, você não me ama. Você não me ama. Eu quero ir embora dessa casa. Eu quero ser parte de outra família. Porque você tomou o negócio do menino e disse, não, eu estou no lugar errado. Não. E aí começam-se as comparações, não é verdade? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto criança, nós não entendemos o todo. Porque o pai que ama o filho e tira o videogame do filho, tira para o bem. Porque sabe os pensamentos que tem a respeito do filho. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eles tanto desejam. E o pensamento de um pai para o filho, ele vai muito além do aqui e do agora. O pensamento de um pai para um filho está nele crescer, ser um sucesso, fazer uma faculdade, se formar, conquistar os videogames que ele tanto deseja. Sabe, se ele quer brincar de videogame de fato, ele vai brincar agora de um carro. Sai do videogame, vai comprar o seu carro, vai comprar a sua própria casa. Porque os pensamentos do pai, eles estão muito além dos pensamentos que o filho tem. Muito além dos desejos que o filho está tendo. E os desejos dos filhos são sempre no aqui e no agora. No aqui e no agora. Passou a modinha, já está no ali e no agora, né? Porque é assim, é difícil. Mas os pensamentos dos pais estão lá na descendência. Eu quero que você seja uma mulher, um homem de sucesso, para que você possa criar os seus filhos como eu, muito melhor do que eu fui criado. Não é assim? Esses são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Só que, como crianças, nós não compreendemos. E fazemos birra, né? Quando o pai, ele nos nega algo, né? Agora, como pais, né? Nós devemos o quê? Proteger e guardar a vida deles. Por quê? Porque eles precisam viver aquilo que nós sabemos que será bom para eles. Ainda que eles não entendam, ainda que eles, questione, argumente, ainda que eles fiquem contrariados, nós precisamos, se nós amamos, nós precisamos conduzi-los diante dessa verdade, amém? Então, o que Deus está falando aqui em primeiro lugar é o seguinte: eu tenho controle, então confie em mim. Fala isso para um filho hoje em dia. Nossa, eu acho incrível, porque eu vou falar com o Heitor, ele tem 12 anos. Eu vou falar para o Heitor que, quem manda aqui sou eu. Estou no controle. Ele é o fim do mundo para ele. Ele fica muito contrariado, ele sai chateado, ele vira as costas. Por que você não quer me ouvir? Porque ele está tentando me convencer. Quantos aqui estão tentando convencer a Deus? Estão ficando cada vez mais frustrados. A verdade é essa. Deus está no controle. Amém? Eu estou no controle, eu quero abençoar você, mas eu quero ir além. Eu quero fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você imagina. O que eu tenho para você, não é só alto, vai longe. Isso é algo muito poderoso. Então veja, mas no fim, o que você deseja, eu vou te dar. E no fim das contas, não é isso que importa? Sim. Mas nem sempre é assim que a gente recebe. E é aí onde está o grande erro. Em a gente não confiar. Não confiar. Amém? Então, você tem que entender, Deus tem que estar no controle, mas muitas das vezes nós queremos estar no controle. Amém?
Então, o que está acontecendo no momento parece até ruim, mas não é ruim porque Deus está na história. Lembre-se disso. Muitas vezes o que está acontecendo na sua vida parece até ruim, como parecia ruim para o povo que estava sendo levado cativo para a Babilônia. Parecia ruim, mas não era ruim, sabe por quê? Porque eu quero te dizer, irmão, você pode estar na cova dos leões, você pode estar no fundo do poço, você pode estar dentro do barco sendo sacudido, mas se Deus está na história, eu quero te dizer, você está bem na foto. Você está bem na foto, você está garantido, você está guardado. Sabe? Ainda que você esteja dentro da fornalha, se Deus está na história, oh querido, você tem a garantia de que você vai viver o melhor dessa terra. Você tem a garantia de que Deus não tem migalhas para você. Sabe a parte boa de confiar em Deus? Sabe, é que Ele não tem pouca coisa. A parte ruim de confiar em Deus é que você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que andar por fé. Só que nós não gostamos de andar por fé. Nós gostamos de acreditar naquilo que nós estamos vendo. Sabe, eu quero ver. Esses dias eu tive algo interessante, uma conversa, né? Essa semana minha tia faleceu. Meu pai estava indo para lá. Aí meu tio falou para ele assim, eu sou Tomé, viu? Eu só acredito vendo. Aí meu pai falou assim, eu sou Abraão. Eu falei assim, oh Deus, abençoa os dois. Mas a verdade é que confiar é a parte, é o grande desafio. É a parte que cabe a nós. É o grande desafio que nós enfrentamos. Mas eu quero te dizer, queridos, você querendo ou não, Ele está no controle. Você acha que um filho, meu filho, o Heitor, ele precisa confiar plenamente em mim para que eu faça o que é preciso ser feito? Para que eu faça aquilo que é melhor para ele? Para que eu faça algo que, ainda que ele não entenda, ele seja grandemente abençoado? Não. Não. Mas eu quero te dizer, se ele aprender a confiar em mim, a jornada vai ser mais leve. A jornada vai ser mais fácil. Porque quando os questionamentos cessam, o relacionamento afina. Quando os questionamentos caem por terra, sabe, a confiança aumenta. E é isso que Deus está tentando fazer com o povo. Amém? Então, quando é que os nossos filhos mais têm assistência, mais proteção, mas eles recebem sem fazer absolutamente nada? Quando é? Quando eles são bebês. Sabe? Quando eles são bebês, eles só recebem, não fazem nada para receber, apenas recebem. Eu pergunto para você, você tem certeza que você quer crescer? Porque tem fase melhor do que ser um filho, sabe, estar na dependência do pai, acordar, confiar de que, sabe, vai ter comida, confiar de que vai ter roupa para vestir, confiar de que vai ter, sabe, ali algo para desfrutar, segurança. Sabe, eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei assim, meu Deus, como era bom acordar e ter que comer sem ter que trabalhar para comer. Como era bom ter que vestir sem ter que trabalhar para vestir. Como era bom andar no carro do meu pai sem ter que comprar o carro. Como era bom andar no carro do meu pai sem ter que pagar pela gasolina. Oh, saudade. Saudade desse tempo. Eu só andava perto. Tentei namorar 2 vezes. Uma não deu certo. A segunda deu certo. Foi com a Michele. Aí, as 2 moravam em Santana. Eu falei, não sei. Qual o mistério? Mas sabe qual era a parte boa? É que a gasolina era de graça.
Eu estava debaixo do cuidado, eu estava debaixo do amor do meu Pai. Eu estava confiado. E quando eu precisasse, quisesse ir lá, ia ter gasolina. Olha que maravilha. E por que a gente, muitas das vezes, quer tomar o controle? Achando que a gente sabe melhor como deve ser feito. Tentando merecer. Tentando conquistar na nossa força. Mas hoje Deus vem e diz: acalma o teu coração. Eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto desejo. Agora presta atenção, não tem a ver com aqui e o agora apenas. Tem a ver com a eternidade, do plano perfeito que Ele tem para você. Diga amém. Sabe, então as crianças não precisam fazer nada. Amém? Nada. Tem coisa melhor? Lógico que não. Então veja, vamos perdendo a proteção e o cuidado justamente por quê? Por deixar de olhar para o Pai, confiar nele, amém? Né? Por deixar de confiar no seu amor, sabe? Por deixar de confiar que Ele é que carrega a sabedoria. É porque à medida que a gente vai crescendo, a gente acha que a gente sabe, né? E o Heitor é assim, ele bate de frente. Não, pai, porque é assim, você sabe? E tem coisa que é difícil de discutir, porque é uma geração tecnológica, assim, até no controle remoto da televisão, eles dão baile na gente. E aí você vai avançando, vai ficando pior. Mas no fim das contas, não é sobre o aqui e o agora. Não é sobre coisas rasas. É sobre coisas eternas. Sabe? E quando nós falamos de um pensamento, de um amor, de uma preocupação eterna, nós estamos falando de um amor, de uma preocupação, de uma provisão que não tem fim. Não tem fim. Não se pode medir. Não se pode medir a grandeza daquilo que Deus tem para mim e para você. Diga amém. Então Deus nos chamou para cuidar, né, da sua vida aqui e agora. Não. Deus chamou para cuidar da sua eternidade. Amém? Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Quem crê que Deus deseja te abençoar aqui? Quem crê que é um tempo de conquista? Que Deus quer te dar o fim que você deseja? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar lendo aqui. Amém? Lá no Jeremias 29, 30, 31, Deus vai falar algo interessante. Né? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão indo para ser escravos. Estão sendo escravos, mas lá, né, é para trabalhar, plantar, colher, casar, ter filhos, para ter netos. Viva a vida normalmente, né? Como se vocês não fossem escravos, porque vocês são meus filhos. Eu vou abençoar vocês lá. Mas aí, Deus falou isso para o povo. E imagina, você está passando por um perrengue agora, nesse exato momento. E Deus está falando para você: acalma, continua, permanece. Eu vou abençoar vocês aí onde vocês estão. Às vezes é suficiente? Não. É confortável? Não. Mas deveria ser. Deveria ser. Porque se vem da parte de Deus para você, se Deus está na história, eu quero te dizer, esse é o melhor lugar que você pode estar. Você sabe, eu nem coloquei, mas foi isso que Deus disse para Isaac. Isaac diz: eu vou sair porque a terra é seca, está tudo seco, não tem água, não tem chuva, não tem comida, eu vou descer para o Egito. Deus disse: fica. Eu vou te abençoar aí. E para melhorar, eu falei assim: como assim? Está todo mundo indo. Mas não era isso que eu queria ouvir. E Deus disse: fica e planta. Aí, meu amigo, o negócio é complicado. Fica na terra seca e planta nessa terra. Porque quando você plantar, você vai colher a 100. 100, 90, 60, 30 vezes mais. Já imaginou isso? Isso é suficiente para você?
Deveria. Deveria ser suficiente para nós. Porque eu quero te dizer, irmão, é melhor estar no deserto com Deus do que estar no jardim sem Deus. Lembra? O pai da fé estava onde? Nos altos das montanhas, uma terra árida. Né? Abraão. E Ló decidiu ir para as Campinas Verdes. Ló estava nos Campos Verdes, perecendo sem Deus. Abraão estava no deserto, prosperando com Deus. Se Deus está na história, deve ser suficiente para mim e para você. Amém? Então, aqui Deus está falando, né, que é Ele quem cuida, é Ele quem sabe, é Ele quem consegue perceber todas as coisas e controlar tudo, né? E aí a gente vai ver, sabe, que no fim das contas é Ele que realmente está preocupado com a nossa vida. É Ele que está preocupado com as nossas vidas. Por que no dia que a gente passa a maior luta a gente não vem para o culto? Será que a gente está preocupado mesmo com a nossa vida? Para nós chegarmos aqui, Ele teve que nos trazer aqui. O dia que está desabando tudo, ainda é Ele que está preocupado, tentando usar uma pessoa, te chamando, falando para não desistir. É Ele. Ele está muito mais preocupado com sua vida, com o seu destino, com o seu futuro, com o seu presente, do que você mesmo, do que eu. Essa é a verdade. Então a gente vai ver aqui que, sabe, Deus deseja abençoar o povo, e Ele está no controle, Ele está na história. Diga amém. Você entendeu isso? Você deseja viver um tempo de conquista, de multiplicação? Amém? Porque foi isso que Deus falou ao seu respeito. E o que cabe a mim e você é nos alegrarmos, né? Temos disposição. Amém? Aleluia. Olha que poderoso. Então, quem crê nisso, quem crê que Deus está cuidando, Deus está ali protegendo, né? Deus está ali investindo, que Ele é realmente o único que pode, né, fazer alguma coisa, né, ao seu respeito. E quando a gente vê esse contexto, a gente vai ver o apóstolo Paulo nisso. Só para contextualizar. Que você deve se alegrar, você deve louvar e estar disposto, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos ruins, circunstâncias adversas. Porque foi isso que o apóstolo Paulo viveu. Quando o apóstolo Paulo estava lá isso é muito atípico, isso é quase lógico. Ele está lá dentro da cadeia e de repente, né, com a sentença de morte ali, naquele lugar, ele começa a louvar o Senhor. Mas por que ele começa a louvar o Senhor? Por causa da convicção de que os pensamentos de Deus ao seu respeito não estão conectados apenas no aqui e no agora, e sim na eternidade. E aí ele está pensando assim: se Deus me colocou aqui, é aqui que eu deveria estar. Se Deus me colocou aqui, é porque é aqui que eu deveria pregar. É porque é aqui que havia maior necessidade. Se Deus me colocou aqui, Ele tem um propósito maior na minha vida, para fazer através de mim. Se Deus me colocou aqui, Ele quer me mostrar algo grandioso. E de repente o Paulo começa: aleluia, aleluia. E de repente o que acontece? Um terremoto. Quantos estão precisando de um terremoto aí? Comece a louvar, se alegre, se alegre. Às vezes você está precisando que essas cadeias sejam quebradas. Porque quando Paulo estava louvando, adorando o Senhor, de repente, algo muito maior aconteceu. E as cadeias foram quebradas. Por isso, sabe, tem princípios espirituais que são chave na nossa vida, para mudar as circunstâncias. E se você não tem o poder e não tem o controle para mudar as circunstâncias, se alegre em meio a elas. Se alegre, confie, se apegue no Senhor e diga:
Oh, meu Deus, como eu sou ruim para lembrar de música. Mas eu vou cantar uma antiga aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, essa é antiga demais. Isso é do meu tempo de escola dominical. Oh, aleluia. Você sabe, irmãos, que quando ele estava louvando a Deus, o terremoto veio, as cadeias foram quebradas. A pergunta é, se você está precisando de um terremoto, por que você não está louvando? Louve ao Senhor, se alegre, porque se Ele está na história, eu quero te dizer, os céus vão responder ao seu clamor. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, louve ao Senhor, irmão. Aleluia. Então veja, os pensamentos de Deus ao seu respeito, eles são bons, né? Não é algo que vem para te prejudicar, pelo contrário, ele vem para transformar a sua história, né? Sabe, em uma bênção de vida. Então aqui, essa bênção, ela é eterna, né? Deus está olhando toda a sua vida, que inclui o aqui, agora e a eternidade afora. Amém? É tudo, é tudo. Mas para contextualizar isso, eu quero te contar uma história de 2 personagens aqui. E agora eu vou acelerar mais. 1 Samuel 1, quero contar a história dessas 2 mulheres. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi e Efraimita, né? Oh, aleluia. Não é esse o ponto. Continua preso aqui. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, diga Ana, e a outra se chamava Penina, diga Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções dessa a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Grava isso. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse cara aqui, ele teve uma fé além do limite, né? Achando, não sou eu suficiente para você? A resposta, nem queira saber, irmão. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe te deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? O contexto dessa história aqui, para você entender, é sobre Ana e Penina. Agora, Ana, o significado de Ana é graça. O significado de Penina é joia. Agora, preste atenção nisso. Amém? A gente vai ver que Ana aponta para a graça. A graça é o quê? Eterna de Deus. Amém? Então, a pergunta é: quantos estão vivendo na graça do Senhor aqui? Todos nós. Todos nós. Amém? Então, veja. Então, aqui a gente vai ver que, né, você é Ana. Se você está vivendo na graça, você é Ana. E Penina aqui representa joia. Joia fala de uma beleza, de um valor, né, que representa o aqui e o agora. Porque a graça
de Deus, ela é eterna. Mas Penina fala daquilo que é, né, do aqui e do agora. Amém? Grave isso daí. Então, olha que interessante. Naquela época, por algumas circunstâncias, os homens podiam ter mais de uma esposa. Né? Já não é hoje mais assim. Então, Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum. E no contexto da época, uma mulher tinha pouca utilidade. Vou falar assim, porque não vai falar que é misoginia, né? Não. Naquela época lá, hoje não é mais assim. Tinha pouca utilidade. E uma delas era ser mãe. Afinal de contas, qual foi a ordem de Deus para o homem? Ter filhos. Filhos. E ser de fecundos. Deus queria ter filhos, porque essa é uma vontade divina, que faz parte do propósito divino. Deus quer que nós tenhamos filhos, para que a família possa ser grande, porque Deus deseja uma família grande. Diga amém. Esse é o desejo de Deus, irmãos. E o desejo de Deus é uma ordenança. É algo que é inquestionável. E na vida de uma mulher, no contexto daquela época, principalmente. Se era uma das poucas utilidades que a mulher tinha, era ter filhos, significa que Ana estava aquém, estava à margem. Assim como Abraão sem filhos. Se você não tem filhos, você não tem descendência. E para piorar, eu quero te falar sobre o contexto de Ana e Penina. Imagina comigo aqui. Ana era a esposa amada. Eucana dava o dobro de oferta por Ana. Agora, imagina, todas as vezes que eles subiam em Siló, depois que Josué entrou em Canaã, existia essa região de Siló. Só que o tabernáculo, ele era itinerante, ele era montado, desmontado. Só que Josué decidiu montar o tabernáculo em Siló de forma permanente e ficou ali durante 400 anos. E durante esses 400 anos, essa se tornou a região onde o povo ia buscar para adorar o Senhor, fazer os sacrifícios. Agora, olha que interessante. Ficou durante até Davi vir estabelecer de volta o tabernáculo no templo em Jerusalém. Mas aquela região, e interessante que Siló significa descanso. Então eles iam ali para Siló, lugar de descanso, adorar o Senhor. Só que todas as vezes que Eucana ia, ano após ano ali, era um momento mais difícil para Ana. Porque todas as vezes que ela ia, Penina ficava o quê? Cutucando ela, implicando com ela. Ah, você não tem filho, e você tem que entender o contexto. Ela dizia o seguinte: ei, você não tem filho, eu tenho. Se Eucana morrer hoje, o meu primogênito vai ser o cabeça da casa. E você vai ficar desolada, né? Abandonada. Então isso era muito ruim, porque Penina vivia implicando com Ana. E Penina fala do aqui e do agora. Ana fala da eternidade. E aí a gente vai ver no contexto que Ana, ela se tornou uma mulher amargurada, ferida, frustrada. Todas as vezes que Penina implicava com ela entrava num ringue com Penina. E você tem que entender esse contexto. Penina está sempre tentando chamar você para o ringue. E qual é o contexto de Ana e Penina? Presta atenção aqui. Penina é aquela que tem tudo. Ela tem os filhos, ela realizou os sonhos, ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem o carro. Ela conquistou, ela conquista as coisas. Ana é aquela que está na graça, mas não desfrutou dessa graça aí. E todo o tempo Penina está ali, implicando com Ana, a ponto de chamar ela para o ringue, de forma que Ana desejava com todas as suas forças ter um filho. Para quê? Para provar que ela também era boa. Então veja, Ana queria muito um filho, mas ela queria um filho para provar algo
para Penina. Lá no seu trabalho não é assim? Alguém sempre te implicando? Imagina que você está no hospital e diz, isso, mas você não é... Cadê o seu Deus na hora dessa? É a Penina falando. Aí você está lá no seu trabalho, aí você não tem o carro, a pessoa adquire o carro. A Penina aqui representa as pessoas do mundo, elas começam a conquistar as coisas do aqui, do agora, e começam a confrontar. Ana começa a confrontar você. E você, cadê o seu Deus? Nos momentos difíceis, cadê o seu Deus? Aí, porque eu conquistei isso, e você não conquistou isso também, não? Mas cadê o seu Deus? E Penina tem esse papel, sempre de ficar tentando trazer Ana para o ringue. E Ana, muitas das vezes, ela cedia a afronta, e ela acabava indo para esse ringue. E quando ela ia para Deus, ela ia pedir para Deus um filho para tentar provar algo para ela, para os outros. Ela ia sempre com a motivação errada. Eu quero te dizer, queridos, sabe o que a palavra vai dizer? Que Deus cerrou a madre de Ana. Deus fez com que Ana se tornasse estéril. Sabe por quê? Por causa da motivação errada no coração dela. Ela queria muito, era um desejo profundo no coração dela. O desejo muitas vezes é genuíno. Mas a motivação que vem junto com o desejo que você tem colocado diante do Senhor é que tem atrapalhado de você conquistar o que você tanto deseja. E sabe quanto tempo historiadores vai dizer? A Bíblia não diz. Alguns historiadores dizem que para Ana ter um filho demorou 19 anos depois desse contexto. 19 anos sendo ali cutucada por Penina, incomodada. E as coisas não acontecem. Não acontece. Não acontece porque se não for do jeito de Deus, porque Deus não está preocupado com o aqui e o agora apenas. Deus está preocupado com a eternidade. Se não for na força de Deus, eu quero te dizer, não pode ser na sua força. Porque os pensamentos de Deus são maiores, melhores ao seu respeito. E aí, durante muito tempo, sabe o que a palavra diz? Eucana dava o dobro de comida lá, tentava agradar, mas quando você entra no ringue, Penina, você se torna uma pessoa amargurada, você deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Sabe o que aconteceu com Ana? Deixou de se relacionar com Eucana, deixou de desfrutar de todo o cuidado que ele tinha por ela, deixou de desfrutar do amor. Eu estou falando de casamento, irmão. Quando você se torna essa mulher amargurada, rinchosa, estou falando de homem. Ana aqui fala de homem e mulher. Quando você se torna essa pessoa amargurada, frustrada, você deixa de desfrutar do cuidado de Deus por você. As pessoas não conseguem te agradar. E Eucana lá, apaixonado, querendo cuidar dela. Porque a justiça própria, ela rouba. E depois de muito tempo de frustração, Ana entendeu. Ela entendeu o quê? Ela entendeu, eu não sou Penina. Eu sou Ana. Ela entendeu quem ela era. Ela entendeu que ela era filha da graça e o propósito de vida que Deus tinha para ela estava ligado com a eternidade, não com apenas o aqui e o agora. E quando ela caiu em si, ela sobe para o templo e aí ela faz esse voto com Deus. Ela diz, Deus, eu entendi, dá-me um filho e eu te darei, sem que passe a navalha na cabeça dele, é Samuel. Só que ela queria um filho para satisfazer a necessidade, o desejo, o vazio que ela carregava. E aí quando ela fez esse voto, você acha que aconteceu na hora? Não. Ela orou, fez a oração. Ela se arrependeu? Alinhou o coração? Sim. Mas foi de imediato? Não. Passou um ano. Mas depois de um ano,
Deus abriu a madre. Porque Ana tinha abandonado a justiça própria. Ela tinha entendido, ela tinha parado de brigar com Penina. Ela parou de olhar para Penina como uma concorrente, como uma adversária, tentando concorrer com ela. Sabe, a gente quer ter coisas porque a gente não quer ficar, muitas das vezes, por debaixo das outras. Eu não posso ficar, eu não posso ser menos. É assim que Ana estava. Mas quando ela abandonou isso, ela entendeu. Ela não via mais Penina como um adversário. Ela se via como filha amada do Senhor. E aí então vem Samuel. E aí ela concebe Samuel, só correndo aqui. Ela concebe Samuel. E aí, naquela época, os israelitas, eles davam de mamar durante 3 anos. Durante 3 anos ela não subiu em Siló. Ela deu de mamar. Esperou os 3 anos para desmamar Samuel e entregar ele ao Senhor. E assim ela o fez. Aí você pensa, nossa, ela foi lá e entregou para o Senhor. Aí, quando ela pensa que ela está agradando a Deus, Deus vai e dá mais 5 filhos para Ana. Ela dá 1 e Deus dá 5. Eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Mas não foi só isso, não. Os 5 é muito pouco perto do que Deus tinha para ela. O primeiro filho que Ana concebeu foi Samuel. Você sabe quem foi Samuel? Foi um dos 3 homens da Bíblia inquestionáveis, que não tem nada que fale da sua conduta. Ele se tornou profeta, ele se tornou juiz, ele se tornou sacerdote. Presta atenção, não é só isso não. Porque Penina fala do aqui e do agora, mas Ana fala da eternidade. Ana concebeu Samuel. Isso era muito mais do que ela podia imaginar. Porque naquela época, presta atenção, o profeta Samuel, ele veio para alinhar o povo, para fazer a vontade de Deus. O profeta de Samuel, ele tocou gerações. Ele escreveu uma grande história. E Ana era parte disso. Porque o plano que Deus tinha para Ana não era para o aqui e para o agora. Era para ecoar para a eternidade, para estar sendo falado ainda hoje aqui. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Você não entende, Ana não entendia. Ana não entendia, ela nunca imaginou que Samuel seria, o profeta, o grande profeta que iria, vir para restabelecer, a graça, a glória, o relacionamento do povo, com Deus novamente. Queria colocar as coisas de volta no lugar. Samuel estabeleceu 2 reis, Samuel e Davi, 2 grandes reis. Ele fez história. Foi esse o legado de Ana, a conquista. E era esse o desejo que estava muito além de apenas um filho que satisfazesse apenas a sua vontade do aqui e do agora. Presta atenção. É sobre isso. É sobre isso, eu encerro aqui. E Deus está falando com você hoje. Confia em mim. Eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu estou no controle. Descansa. Descansa. Para de tentar fazer na tua força, porque você vai dar murro na parede. Você vai dar com a cabeça na parede. Ana passou 19 anos dando com a cabeça na parede. Dizendo, eu quero. Birra não funciona com Deus. Só quando ela entendeu a identidade dela. Irmãos, quando você entende a sua identidade em Deus, é que você começa a desfrutar da verdadeira herança que Ele tem para você. Amém?
Porque no fim das contas o herdeiro, enquanto ainda menino, nada difere do escravo. Amém? E eu quero encerrar aqui com você. Quero que você fique de pé. Então nós vemos que a promessa não é para quem quer viver como Penina. A promessa é para quem quer conquistar a maneira de Deus, na força de Deus. Diga amém. A promessa é para aqueles que confiam que Deus deseja te abençoar. Sabe que Ele quer te dar o fim que você tanto deseja. Mas Ele quer ir além das suas expectativas, além das suas necessidades, além do aqui e do agora. Irmão, isso tudo vai passar. Penina fala do aqui e do agora. Tudo isso aqui é para ser conquistado, casa, carros, mas isso vai passar. É por isso que quando Pedro questiona Jesus, e nós que largamos tudo, o que nós ganharemos? Sabe o que Jesus diz? Vocês terão um lugar garantido comigo na glória. E todos aqueles que deixarem casa, pai, mãe, tio, irmão, cachorro, esposa, papagaio, viverão e colherão 100 vezes mais. 100 vezes mais. Uma vez que você abandona o aqui e agora e se conecta naquilo que é eterno, eu vou te falar, as bênçãos, elas são liberadas na sua vida. Você começa a desfrutar do melhor dessa terra. Mas você tem que estar com o coração na eternidade, querido. Isso tudo vai passar. De fato, Ele está voltando sim. E Deus está falando para você hoje. Alinha o teu coração. Que nós possamos cair em si hoje aqui. Sabe, abandonar as intrigas de Penina e falar assim, eu sei quem eu sou. No tempo certo, eu vou desfrutar da glória, da graça e do amor de Deus. Porque se Ele está na minha história, eu tenho a garantia de que eu não serei envergonhado, de que eu não serei confundido, de que enganado e confundido serão todos aqueles que intentam contra mim. Aleluia!